2020 não está sendo um ano comum. A pandemia do novo vírus Covid-19 pegou a humanidade de surpresa, trazendo muitas perdas e desafios para a população mundial. Tivemos que nos adaptar a esses novos tempos, adotando novos hábitos no nosso dia a dia. Trabalhos e aulas começaram a serem feitos remotamente. Encontros com os amigos e familiares passaram a ser virtuais. Caminhadas nas ruas devem ser feitas de máscara e até ir ao mercado passou a ser uma atividade muito mais complexa que antes. Muito já se discute sobre o presente e o futuro pós-pandemia, e apesar das dificuldades, houve muito aprendizado e reflexões sobre a forma em que vivemos e aonde moramos. Algumas pessoas afirmam que será uma tendência a substituição do turismo internacional por algo mais local e regional. Depois de tanto tempo presos em nossas casas, começamos a adquirir uma nova percepção sobre aquilo que chamamos de lar e também aquilo que conhecemos como Porto Alegre. Mas o que você sente quando você pensa em Porto Alegre? Que memórias você tem daqui? Como você a descreveria para um amigo que nunca visitou? O centro histórico, nossos parques e principalmente a orla do gasômetro são todos espaços que guardamos com carinho e que fazem um papel ativo no imaginário porto-alegrense. Somos uma cidade feita de rio, alguns dizem. Há, porém, um elemento de grande importância há muito tempo ignorado e jogado para escanteio em nossas mentes: os morros. Fingimos que eles não existem, nos comportando como se vivêssemos em uma cidade plana como Brasília. Tem momentos que lembramos deles, quando o canto dos nossos olhos avista eles à distância no trajeto de volta para casa. Mas o momento passa e seguimos nossas vidas. Mas os morros existem e são muito vivos. Não só possuem uma mata nativa rica, espaços intocados por quase toda a população, mas muitos deles estão no próprio tecido, tendo um papel decisivo desde o início do nosso desenvolvimento urbano, e sendo recheados de histórias da nossa Porto Alegre, que merecem ser relembradas e mantidas vivas. A história da formação e apropriação urbana de Porto Alegre, uma cidade cercada por morros e águas, pode ser categorizada por 5 períodos distintos. Essa trajetória começa nos meados do século XVII, aproximadamente 1680, onde pode-se identificar o primeiro período datado pelo processo de ocupação do território porto-alegrense pela água. Juntamente a essa ocupação, vemos a formação do primeiro povoado colono nas proximidades do Guaíba. É nesse momento que identificamos espaços como o do setor portuário e de atividades mais ligadas ao Guaíba, e as residências e instituições mais recuadas e elevadas. O segundo período, no século XVIII, é categorizado por um povoado que vai se consolidando na borda do Guaíba, devido às atividades dos setores primários para exportação de grãos por meio do uso do cais e os canais hidroviários. É nesse período que vai se instalando a povoação ao longo do Morro Santana, por meio de residências, estâncias e capelas. O terceiro período, no século XIX, é demarcado pelo grande número de migrações de italianos e alemães, motivo da expansão considerável no território, tanto na faixa norte quanto na faixa sul. Agora é dada a largada para o desenvolvimento do espaço central da cidade, criando um núcleo integrado e relacionável com as partes. O quarto período, demarcado pelo final do século XIX, é o momento de continuado desenvolvimento comercial e industrial do país,
refletido no território por um maior avanço territorial dos limites da cidade. Podemos ver uma cidade em expansão contínua ao longo dos seus morros, como o da Santa Teresa, além de um maior desenvolvimento na sua malha de radiais. O quinto período apresentado no século XX é a da metropolização. A cidade agora é caracterizada pelo momento moderno da industrialização. Vemos uma cidade mais funcional, separada por zonas internas e externas, congruentes aos fatores econômicos e populacionais. É nesse período que é destacada a ocupação periférica, separada do núcleo do centro. Ao longo do eixo da cidade, vemos uma ocupação periférica ao Morro do Osso e o da Ponta Grossa, com o processo de avanço em direção de áreas como da Restinga e Belém Novo. Petrópolis. O Morro Petrópolis se desenvolveu a partir do eixo viário conhecido como Caminho do Meio, assim chamado por localizar-se entre duas outras estradas rurais que saíam de Porto Alegre em direção aos atuais municípios de Viamão e de Gravataí. A região foi inicialmente ocupada por chácaras na década de 1920, sendo conhecida por seu clima ameno e por suas colinas verdejantes, aspectos naturais que atraíram setores das classes média em ascensão. Já em 1930, era comum manobras e exercícios militares na área. Em 1937, foi inaugurada a linha de bondes Petrópolis pela Companhia Carris, que manteve suas atividades até a década de 70. O investimento em infraestrutura, feito no final dos anos 50, resultou na mudança do perfil socioeconômico dos moradores do bairro, sem falar na ampliação da oferta de comércio e serviços. Junto a isso, a região registrou uma expansão imobiliária que aumentou significativamente o número de construções e de moradores do bairro. Na década de 1970, a Avenida Doutor Nilo Peçanha foi aberta, o que contribuiu para a valorização imobiliária e alavancou o crescimento do Petrópolis. O morro se mantém, até os dias de hoje, como uma das regiões mais valorizadas e agradáveis de se viver. Morro Santana. O início da ocupação da região do Morro Santana está ligado à doação da Sesmaria a Jerônimo de Ornelas e à fundação de sua fazenda, na qual vendeu em 1762. 10 anos mais tarde, o governador da capitania da Vila de Porto Alegre desapropriou a fazenda, com o fim de renovação da demarcação para o assentamento de famílias açorianas. Essa partilha gerou as chácaras produtivas que ocupavam o Morro Santana até meados do século XX. Um dos principais sítios do Morro Santana eram as terras onde se situava a Casa Branca. Esta casa foi ponto de encontro de políticos e intelectuais durante a Guerra dos Farrapos. A morada serviu de quartel-general para as forças rebeldes. Localizada onde é hoje a confluência das avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho, a casa foi demolida em abril de 1972, mesmo com os apelos e esforços do poder público no sentido da preservação do prédio como patrimônio histórico. O início do processo de crescimento urbano na região se deu a partir de 1953, com a instalação das empresas loteadoras que impulsionaram a ocupação do morro. As pedreiras ali localizadas, que foram desativadas ainda nos anos de 1980, bem como a vegetação ali presente, são atrativas até os dias de hoje para os moradores da região e estudiosos das áreas ligadas ao meio ambiente e geografia. Morro Santa Teresa. O Morro Santa Teresa foi originalmente ocupado por residências que eram cercadas pela mata nativa da região, conectadas ao centro de Porto Alegre pela antiga Estrada do Laboratório, atual Rua Correia Lima e pela Rua Silveiro. Uma dessas residências foi a famosa Travessa Paraíso, em estilo de arquitetura colonial, construída por volta do ano de 1820,
e reconhecida como sítio arqueológico em 1994 pela prefeitura. O bairro começou a se desenvolver depois da década de 50 do século 20, quando as empresas de comunicação começaram a se instalar no bairro devido à sua posição geográfica estratégica. Hoje o bairro se mantém essencialmente residencial, com um pequeno comércio local, cercado por estações de rádio e televisão, e abrigando uma parte da chamada Grande Cruzeiro, conglomerado de vilas populares que possui uma população de mais de 200 mil habitantes. Ponta Grossa. Localizado no sul da cidade de Porto Alegre, o Morro Ponta Grossa recebeu seu nome ainda no século XVIII, sendo citado no Diário de Expedição de Gomes Freire de Andrade, em um mapa de José Custódio de Sá e Faria, datados respectivamente de 1754 e 1763. A região serviu inicialmente como um grande rincão para várias famílias, até que começou a ser ocupada e se desenvolver no século XX, surgindo ainda algumas fábricas e atraindo compradores interessados em casas de veraneio ou em sedes campestres, como o famoso arquiteto Theo Witherspoon, que adquiriu uma chácara no bairro. A área também recebeu a sede da Varig, a primeira empresa brasileira de aviação, em 1932, e a estação transmissora da Rádio Farroupilha, que funcionou de 1952 até 1986, ficando abandonada a edificação. Além disso, já foi constatado a existência de um sítio pré-histórico de ocupação guarani na área do morro, por pesquisas arqueológicas. O projeto tem como objetivo incentivar a cultura e turismo local, suprir a demanda da população por espaços públicos de qualidade, proporcionar espaços abertos de convívio e lazer seguros, tendo em vista a pandemia de SARS-CoV-19. Resgatar elementos perdidos da história de Porto Alegre e suas relações com os morros. Valorizar espaços de importância para a cidade que não têm o seu potencial urbanístico e arquitetônico totalmente aproveitado. Recontar a história de Porto Alegre, tendo os morros como elemento principal, de maneira agradável e recreativa e com auxílio da tecnologia. Para a total imersão no projeto, os visitantes poderão baixar um aplicativo de celular que mostrará um mapa de Porto Alegre, destacando os morros e mostrando a localização dos equipamentos propostos, assim como demais localizações e edificações históricas, e sugerirá percursos para visitar os espaços de sua escolha. O aplicativo rastreará o visitante através da localização do celular e o guiará através do GPS do aplicativo. Um guia virtual acompanhará o visitante com base em sua localização, indicando locais de interesse histórico e cultural e contando suas histórias. Além disso, o aplicativo será essencial para interagir com os diferentes equipamentos e aproveitar suas diferentes funções. Em 500 metros, você chegará à Praça Mafalda Veríssimo. O projeto vai distribuir totens nos morros de Porto Alegre, mais especificamente em lugares com algum caráter histórico, como os espaços que sofrerão intervenção do grupo. Além de um design interessante, os totens vão possuir um hardware próprio, com os dados que serão atualizados automaticamente através da nuvem. O totem mostrará informações sobre os sítios e suas histórias como um totem convencional faria. Porém, com a implementação da tecnologia proposta, o visitante poderá conectar seu celular ao totem ou utilizar um óculos de realidade virtual que estará conectado a ele e, através da recriação dos espaços em tempos passados, vivenciar como aquela área era virtualmente. Morro Santa Teresa. Requalificação do Belvedere Rui Ramos, atualmente abandonado.
O local fica em frente a uma praça no encontro das ruas Dona Maria e Prisma, no bairro Santa Teresa, zona sul da capital. Nas proximidades, encontram-se instalações das emissoras SBT e TVE e uma comunidade. As pichações, o mato nos cordões da calçada, o corrimão enferrujado abreviam as visitas. E mais, condenam um espaço turístico deixado no esquecimento. A proposta do grupo é requalificar o espaço do Belvedere e a praça adjacente, através da instalação de novos mobiliários e iluminação de qualidade, para criar um espaço agradável de se passar o tempo e apreciar a vista da cidade. No local, será instalado um tótem tecnológico que contará a história do local e demais morros da cidade. Através de uma tecnologia já utilizada principalmente no exterior, os visitantes poderão visualizar através de óculos de realidade virtual ou aplicativo de celular uma recriação da cidade como era anteriormente. Além disso, serão instalados binóculos fixos de liga metálica antibactericida. Grande parte das bactérias, fungos e vírus, inclusive o SARS-CoV-2, responsável pela atual pandemia de Covid-19, não resiste ao entrar em contato com o cobre ou suas ligas metálicas como latão. Na lente desses binóculos fixos estão marcados os demais pontos trabalhados pelo grupo e as demais edificações históricas. O visitante deverá tentar encaixar a imagem desenhada no binóculo para encontrar o local definido. Morro Ponta Grossa. Resgate e requalificação da antiga estação transmissora da Rádio Farroupilha, atualmente em ruínas, localizado ao pé do Morro Ponta Grossa. A proposta do grupo é requalificar a edificação, transformando-a em um espaço voltado aos interesses da comunidade, criando um café integrado a um centro comunitário. O centro comunitário terá espaços de lazer externos para incentivar a prática de atividades ao ar livre, com equipamentos lúdicos e espaços de convívio com mobiliário de qualidade. No interior da edificação, haverá um café e um espaço voltado à história do edifício da rádio, da Ponta Grossa e de Porto Alegre. As tecnologias utilizadas no Belvedere Rui Ramos também serão utilizadas neste mesmo equipamento. Petrópolis. Complementar a requalificação realizada na Praça Mafalda Veríssimo, situada no bairro Petrópolis, entre as vias Felipe de Oliveira e Borges do Canto. A praça foi revitalizada e entregue à população da capital no ano de 2018. O projeto foi executado graças à adoção do projeto por 2 empresas e à participação da comunidade. O espaço, com 1.653 metros quadrados, abriga uma caixa d'água da década de 1930, que abastecia os primeiros moradores do bairro. O reservatório foi desativado em 1988 e está preservado dentro da praça. O grupo pretende complementar a requalificação realizada através da instalação de tótem tecnológico, o mesmo instalado no Belvedere Rui Ramos, e através da criação de um percurso no interior da praça. O percurso percorrerá caminhos nos quais o piso sofrerá um trabalho de ilustração gráfica digital, com desenhos, imagens e textos contando a história do bairro e da própria praça, adaptando as cores e brilho das telas conforme a luminosidade e condições do dia. Morro Santana. Criação de um mirante no topo do Morro Santana, próximo à pedreira desativada e que percorre a região. O mirante contará com os mesmos binóculos propostos para intervenção no Belvedere, evidenciando demais pontos de interesse histórico visíveis do Morro Santana, assim como o tótem tecnológico integrado a um sistema de realidade virtual. Além disso, o grupo também propõe uma intervenção paisagística a fim de criar espaços de lazer em espaço aberto, para a realização de piqueniques, churrascos e convívio. A área também contará com um restaurante panorâmico e equipamentos de apoio para os visitantes, como sanitários,
vestiários e guarda-volumes para os interessados em percorrer as trilhas e explorar a região. Alô? Alô? E aí, eu recém cheguei em Poa, sério. Tipo, finalmente deu pra sair depois dessa quarentena toda. Mas o que tu me sugere fazer? Eu acabei de chegar na cidade, eu queria conhecer ela um pouquinho mais. Eu fiquei sabendo de um grupo de jovens arquitetos que estão fazendo um resgate da história dos morros. Sabe, eu nunca pensei que tivesse algo pra contar de lá, porque, tipo, são só morros, né? Ah, eu toparia ir conhecer mesmo assim, tipo, parece algo diferente, sabe? Mas me conta aí como fizeram pra contar essa história toda da cidade. Eu meio que me sinto que ia me perder no caminho, não sei se eu pilho muito não. Pode deixar que eu te mostro. Tava querendo conhecer esse projeto já faz tempo. Faltava gente que tivesse interesse de ir comigo. Também não ajudou muito a situação da quarentena, né? Óbvio. Que estresse que foi aquilo. Tá certo, beleza então. Tu sabe que eu até já baixei o aplicativo pra saber onde fica cada ponto dos morros. E eu tava pensando aqui que seria uma boa tu baixar no teu celular também, porque vai que acaba minha bateria no meio do caminho, né? Daí complica as coisas. Sim, tu e esse celular que não dura como sempre. Deixa que dessa vez eu faço uma mão pra ti e baixo esse aplicativo. Mas vem cá, não tem mais nada pra me contar não? Eu tô começando a ficar um pouquinho animado pra conhecer esse trajeto. Vou te contar que esse aplicativo vem até com QR Code pra tu poder interagir com os totens através de realidade virtual. Achei muito legal. Que? QR Code? Nunca ouvi falar, pra ser sincero. Realidade virtual nos totens desses morros? Tá querendo dizer o quê? Como assim? Ele vai facilitar a visualização da história de cada morro. Mas, deixa que eu te explico como funciona tudo amanhã. É bastante coisa. Vê se não desmarca dessa vez, hein? Tá. Jura, né, meu? A gente podia já deixar combinado de amanhã de manhã ou algo assim. Tá, beleza então. A gente combina certinho depois. Tá certo, fechou. Tchau. Até mais!